Antes de você sentar-se, você vai ler comigo 2 Crônicas 7:14. Aleluia! Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Aplauda o Senhor bem forte e pode sentar-se. Se tem uma palavra que liga o Novo Testamento com o Antigo Testamento, se tem uma palavra que liga todos os livros da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, que costura um sentido bíblico, teológico, é a palavra aliança. Aliás, essa palavra aliança, tanto é assim, que ela está no nome da Bíblia. Nós temos Antigo Testamento e Novo Testamento. Essa palavra testamento, ela vem da palavra aliança, né? Ela vem da palavra aliança. Essa palavra aliança, no hebraico é a palavra berit. E quando Salomão constrói o templo para o Senhor, Davi quis construir este templo, mas Deus não permitiu que Davi construísse. Deus disse que era Salomão quem iria construir o templo para o Senhor. Então Salomão, ele constrói aquele templo salomônico, não faraônico. É uma maravilha, né? Uma coisa esplendorosa, uma coisa extraordinária. E quando ele vai consagrar este templo, está aqui no capítulo 7 de 2º livro das Crônicas, tudo está preparado, o culto é feito, os sacrifícios são feitos, e então Salomão vai orar, consagrando esse templo ao Senhor. Queridos, vocês não imaginam, leiam depois o que acontece. A glória de Deus desce sobre aquele templo. O templo se enche de fumaça. Os sacerdotes que estavam ali, os levitas que estavam ministrando, eles não são capazes de enxergar, porque o templo todo enche da glória de Deus. Aqui nós temos recursos modernos que lançam fumaça, mas naquela época não existia isso. E naquela época, querido, a fumaça que encheu o templo foi a fumaça da glória de Deus. Foi a fumaça da glória de Deus. E esse versículo 14, Salomão, ele ora, e ele diz: Deus, que esse lugar seja um lugar de oração, que esse lugar seja um lugar de aliança, que esse lugar seja um lugar de promessa, que esse lugar seja um lugar de bênçãos. Se o teu povo, quando ele estiver longe, se o teu povo, quando estiver numa guerra, se o teu povo, quando se desviar e ele estiver longe, for levado cativo por outra nação, e ele se lembrar da aliança, se ele se lembrar das promessas, e se o teu povo orar voltado para este templo, se ele se arrepender, então Deus ouve a oração do teu povo, ó Deus, muda a sorte do teu povo, abençoa o teu povo. E Salomão vai orando, consagrando, faz uma oração lindíssima, riquíssima. Você pode ler essa oração depois. E 2 Crônicas 7,14 é parte da resposta de Deus à oração. Deus vai responder a Salomão a oração que ele fez. E Deus está aqui nesse contexto fazendo uma aliança, fazendo um acordo com Salomão e com o povo de Deus. Essa aliança era feita na época de Salomão, era muito comum. Essa aliança era feita entre os suzeranos e os vassalos.
Um rei poderoso, um suzerano, ele chegava numa localidade e dizia: vocês são um povo pequeno, vocês são uma família pequena, qualquer ladrão, qualquer povo pode vir e atacar vocês, e eles podem destruir vocês, roubar o gado de vocês, levar as mulheres, as crianças, matar os homens. Então vamos fazer um acordo, uma aliança. Vocês vão contribuir para o meu reinado, vocês vão trabalhar, vocês vão dar uma parte da colheita de vocês, e eu, em contrapartida, eu irei proteger vocês. Essa aliança, ela tinha deveres e privilégios, era um contrato. Deus, ele então se revela a Salomão nos mesmos moldes. Ele está dizendo: querido, eu quero fazer um contrato com o meu povo, eu quero fazer uma aliança com Israel, e nessa aliança existem deveres, mas existem também privilégios. Nós estamos assinando o contrato do aluguel deste local. Neste contrato existem privilégios de uso deste local, nós usarmos para os cultos, usarmos a parte de cima, tem a parte aqui de baixo, estamos ali também tentando incluir o ginásio aqui embaixo, neste contrato. Então nós temos o privilégio de usar este local, mas também no contrato tem as responsabilidades, o que podemos e o que não podemos fazer, quais são os privilégios que temos ao alugarmos este local, e quais são as responsabilidades que temos, e o que acontece se houver a quebra de contrato. Então Deus diz que se houver a quebra de contrato, Deus vai dizer lá um pouquinho antes, no verso 12: o Senhor lhe apareceu de noite, apareceu a Salomão e disse: ouvi sua oração e escolhi este lugar para mim, como um templo para sacrifícios. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga. Querido, Deus está dizendo que quando vier uma dificuldade, a nação for assolada por gafanhoto, por guerra, for assolada por uma adversidade, porque o povo se desviou de Deus, porque o povo se afastou de Deus, então nesta parte do contrato de Deus está as condições para que Deus mude a sorte do povo. Deus está dizendo que quando o povo pecar, quando o povo se desviar, quando o povo adorar outros deuses, quando o povo quebrar a aliança com Deus, tem as consequências do contrato. E as consequências naquela época seriam: gafanhotos vão comer a sua colheita, pragas surgirão na sua lavoura, os céus serão fechados e não cairá chuva sobre a terra, terá seca. Povos inimigos invadirão Israel e irão destruir a nação de Israel. E isso aconteceu tantas e tantas vezes com a nação de Israel. Amados, é muito importante esse texto, porque esse é um texto de alinhamento com Deus, é um texto de fazer um acordo com Deus, é um texto de fazer uma aliança com Deus, é um texto de você andar alinhado no centro da vontade de Deus e ser abençoado. Mas também é um texto que nos alerta que nem tudo que acontece na nossa vida é por acaso. Nós temos que ser inteligentes espiritualmente. Existe o QI e existe o QE. O QI é coeficiente de inteligência, o QE é coeficiente emocional, a inteligência emocional que pode ser medida numa pessoa. Por exemplo, uma pessoa que nunca estudou, uma pessoa que nunca fez faculdade, ela tem um coeficiente emocional e ela pode se dar melhor no casamento, melhor numa empresa, ela pode progredir. E a pessoa fala: puxa, eu tenho faculdade, eu tenho pós, por que essa pessoa está prosperando mais do que eu? Porque você tem QI, mas não tem QE.
você não tem coeficiente emocional, você não tem maturidade para usar a inteligência que você tem. Em outras palavras, você tem inteligência, mas não tem sabedoria, vivência, né? Isso que você adquire no dia a dia. E às vezes a pessoa que é semi-analfabeta, ou até mesmo analfabeta, se você vai fazer um negócio com ela, ela coloca você no bolso. E se ela não for honesta e não for crente, ela vai te enrolar, e você fala: como que ele conseguiu me enrolar? Eu sou pós-graduado, eu tenho doutorado, eu tenho 2 faculdades, o cara mal sabe assinar o nome, e ele me enrolou e pôs no bolso, porque ele nasceu com inteligência emocional, que falta a você. Mas eu creio que existe uma terceira inteligência, que é a inteligência espiritual. É inteligência espiritual, que falta, querido, a muitas pessoas, para ter este raciocínio espiritual, essa visão espiritual, entender que algumas coisas que acontecem em nossa vida, é fruto da maneira como nós estamos vivendo. Existe uma aliança que Deus faz com o seu povo, e quando nós quebramos esta aliança, nós sofremos consequências, nós passamos por dificuldades. E esse texto, assim como toda a Bíblia, nos adverte que Deus coloca diante de nós a bênção, e Deus coloca diante de nós a maldição. Na obediência, andar debaixo da aliança de Deus, está a bênção. Mas quebrar a aliança com Deus, quebrar os mandamentos de Deus, desobedecer a Deus, afastar-se de Deus, atrai sobre a sua vida dificuldades, problemas. A grande questão é que Deus nos corrige, e Deus corrige os que são filhos de Deus, e muitas vezes nós não nos apercebemos que aquilo que está acontecendo conosco é resultado daquilo que nós plantamos. Porque a Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, ele vai também colher. E hoje talvez você esteja colhendo algo, você esteja colhendo frutos de uma aliança quebrada com Deus, de você ter se afastado de Deus, você ter pecado, você ter quebrado as leis de Deus. E as leis de Deus, as consequências não são imediatas, porque se fossem, seria, do meu ponto de vista, humano e falho. E é claro que Deus é infinitamente mais sábio, Ele sabe que não é assim, Ele é misericordioso, mas as consequências, elas não são como um choque. Uma criança, ela não sabe, mas ela vai e põe a mão na tomada, ela leva um choque. E aí, se ela for muito pequena, ela vai colocar a mão de novo. Mas à medida que ela vai crescendo, e se ela toma um choque num lugar, ela não coloca mais a mão ali. Isso é inteligência, é sabedoria. Aprender com os seus erros, não repetir os erros. Mas o pecado, querido, às vezes a gente faz uma coisa errada hoje, e a gente vai colher 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos depois. As consequências dos nossos erros espirituais, eles não vêm simultaneamente com os nossos erros. Eles vêm com o tempo, porque Deus é longânimo, Ele é paciente, Ele vai dando tempo para a gente se arrepender. E às vezes acontece algo conosco que a gente fala: ué, por que está acontecendo isso? O que eu fiz? É por isso, querido, que a gente precisa ter boa memória espiritual, lembrar os caminhos pelos quais nós passamos, lembrar o que nós fizemos, para nos arrependermos, confessarmos e consertarmos a nossa vida com Deus. Amém? Então Deus, está tudo bem com Israel, está tudo bem com Salomão, eles estão em festa, eles estão em aliança com Deus, eles construíram um templo, Deus apareceu em glória no templo, mas Deus está dizendo: olha, já estou avisando, quando vocês se desviarem, quando vocês quebrarem a minha aliança, quando vocês fizerem isso, vai vir consequências sobre vocês, porque é lei espiritual.
Todo pecado tem uma consequência, mas eu quero deixar já o remédio, eu quero deixar já a solução, eu quero deixar para vocês o meio de vocês se consertarem comigo, de vocês se consertarem para que essas consequências parem e para que eu possa abençoar a vida de vocês. Então é neste contexto que 2 Crônicas 7:14 aparece. E a primeira coisa que eu destaco nesse texto, e para eu destacar eu vou pedir que vocês leiam de novo 2 Crônicas 7:14. Vamos ler? 1, 2, 3. Aleluia. Primeiro lugar, querido, aparece aqui uma partícula condicional: se o meu povo. Veja bem, você não é obrigado a fazer nada, você não é obrigado a se consertar com Deus, você não é obrigado a obedecer a Deus, você não é obrigado a andar como Deus quer que você ande, você não é obrigado. Deus, Ele impõe uma condicional: se o meu povo. Se é uma partícula condicional. Você decide o que você quer fazer. Deus nunca obrigou ninguém a fazer a sua vontade. Ele nunca obrigou ninguém a segui-lo. Ele permite que a gente, Jesus diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser, Deus deixa para você, desde o Éden, Deus dá a opção, tem a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês podem decidir. Deus, quando tira o povo do Egito, leva para o Monte Sinai, e lá de um lado tem o monte da maldição e o monte da bênção. Se vocês me obedecerem, todas essas bênçãos o acompanharão, e se vocês me desobedecerem, todas essas maldições cairão sobre vocês. A escolha era de Israel. Então, da mesma forma, Deus está dizendo aqui: se o meu povo, se o meu povo, se o meu povo, diga: se o meu povo. É uma condição, mas é uma condição para o povo de Deus. Essa palavra não é para qualquer pessoa, essa palavra não é para qualquer um, essa é uma palavra para filho, essa é uma palavra para filha, essa é uma palavra para o povo de Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, então é o povo que tem o sobrenome de Deus, é o povo que leva o nome de Deus. Deus criou todas as pessoas, mas somente aqueles que receberam Jesus em seu coração, receberam o direito de se tornarem filhos de Deus. Somente aqueles que têm uma aliança com Deus e andam debaixo dessa aliança com Deus, é povo de Deus. Deus começa com um povo chamado Israel. Deus começa com um homem chamado Abraão. Deus tinha interesse e tem de incluir todos os povos da terra a partir do povo de Israel. Mas Deus, Ele estabelece essas condições e essas regras e essa maneira de viver, essa conduta, e Deus estabelece o castigo para o povo dele. Querido, isso quer dizer que existem regras, existem princípios que Deus tem para os seus filhos, que somos nós, que pertencemos à igreja de Jesus. Isso quer dizer que a cobrança que Deus tem de mim, de você, as bênçãos que Ele tem para mim, para você, são maiores, mas também a expectativa de Deus sobre a sua vida e sobre a minha vida também é maior. Você é povo de Deus, isso é um grande privilégio. Ter uma aliança com Deus é um grande privilégio. Você tem muitas bênçãos que advêm da aliança com Deus, mas toda aliança tem privilégios e responsabilidades. Todo contrato tem privilégios e responsabilidades. Ser filho de Deus é um privilégio, ser povo de Deus é um privilégio, mas existe uma responsabilidade em
ser filho de Deus e em ser povo de Deus. Você não pode querer usufruir as bênçãos de ser filho e de ser povo de Deus e ao mesmo tempo querer andar como aqueles que não são filhos e como aqueles que não são povo de Deus. Ou você usufrui os privilégios de Deus dentro da casa de Deus, de ser filho, de ser povo, e anda como Deus quer que você anda, ou você não é filho de Deus, não é povo de Deus e vai andar do jeito que você quer andar e arque com as consequências depois. Mas se você é filho, de Deus, Deus exige isso de você. Veja os meus filhos, eu ando pela rua, desde criança, desde que eles eram crianças, eles convivem com outras crianças, eles convivem com outras pessoas. Se eu estiver com eles na rua, e eles fizerem uma coisa, e eles estiverem, por exemplo, quando eles eram menores, eles estavam lá com outras crianças, as crianças estavam fazendo algo que não se deve fazer, tem várias crianças e os meus filhos estão no meio, eu vou chegar ali e vou repreender todas as crianças? Sim ou não? Não. Quem que eu vou repreender? Quem que eu vou chamar a atenção? O meu filho. Eu não tenho direito, eu não tenho autoridade sobre os filhos dos outros. Eu tenho direito, eu tenho autoridade sobre os meus filhos. Se eles estiverem fazendo algo errado, ou quando eram menores, que eu os corrigia com mais veemência, se eles estivessem fazendo algo errado, eu iria chamar a atenção, mas os outros estão fazendo, mas todo mundo faz, não é assim que criança diz? Todo mundo está fazendo, pai, todo mundo da minha classe faz, todo mundo da rua faz, todo mundo pode, e o que é que o pai e a mãe respondem? Mas você não é todo mundo. Você é meu filho, você é a minha filha. Querido, Deus trata você da mesma forma. Todo mundo pode fazer, todo mundo faz aí o que quer, o que dá na telha. Bebe, se droga, xinga uns aos outros, se prostitui, vive a vida como se Deus não existisse, vivem como animais, guiados pelo seu instinto carnal, e não como se existisse um Deus, e não como se eles fossem imagem e semelhança de Deus. Mas você diz, porque eles podem e porque eu não posso. Entenda, porque você é filho de Deus, porque você é filha de Deus, você tem bênçãos distintas, você tem um tratamento especial dado por Deus, mas Deus também, da mesma forma, Ele requer de você um comportamento digno dessa posição que você tem. Um comportamento digno. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, querido, tem gente que se orgulha, eu sou da família tal, eu sou da família tal, porque esse nome, esse sobrenome carrega um peso. Porque esse sobrenome tem história, tem tradição. Todo mundo da minha família é honesto, é trabalhador. Você não pode desonrar o nome da família. Isso é muito comum entre, por exemplo, uma família tradicional japonesa. Eles zelam muito pelo nome da família, pela tradição. Isso é muito bom. As famílias mais antigas, mais numerosas, geralmente famílias, de uma tradição, às vezes de imigração para o Brasil, mesmo famílias brasileiras, famílias indígenas, por exemplo, eles são muito guiados pela tradição também. Não porque os nossos antepassados faziam assim, os nossos avós faziam assim. A gente tem que zelar pela família, zelar pelo nome da família. Você não pode se comportar desse jeito, você não pode fazer assim. Querido, você, não sei como é a sua família, eu não sei se você se orgulha do seu sobrenome. Eu tenho um sobrenome que não é muito comum. Meu sobrenome
meu último sobrenome é Carrasco. Talvez, eu não sei quanto aos meus primos, eu não sei quanto aos meus irmãos, mas quando eu era criança e até hoje, eu tinha muito orgulho desse sobrenome. E por mais que fosse um sobrenome, que seja um sobrenome pesado, mas ele é de origem espanhola. Em espanhol não tem nenhum sentido, não tem nenhum significado a palavra Carrasco. Somente em português que tomou esse sentido de aquele que executa. Mas eu tenho um orgulho de pertencer à família Carrasco, de pertencer à família Garcia. Eu tenho orgulho de pertencer à minha família, mas eu tenho muito mais orgulho de pertencer à família da fé. Eu tenho muito mais orgulho, não de ter o sobrenome do Davi Carrasco, mas de ter o sobrenome do Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, de Yahvé, do Todo-Poderoso, e de ser chamado irmão de Jesus Cristo de Nazaré. Eu tenho orgulho. E esse sobrenome a gente tem que honrar. Você leva o nome de Deus, você leva o nome de Jesus, que ele não é o nome da igreja. Antes as pessoas ficavam preocupadas com o nome da igreja. É o nome Batista, é a segunda igreja batista, ou é a igreja Batista Vida Nova, ou é a igreja Vida Nova, porque eu sou da Vida Nova, e porque eu tenho que tomar cuidado com a célula, eu tenho que tomar cuidado porque que as pessoas vão dizer, porque eu pertenço a essa igreja, a igreja A, a igreja B. Tudo bem, mas além da igreja A ou a igreja B, além da sua família, além do cargo e da posição, você tem um nome muito mais precioso para zelar, que é o nome de Deus. Você tem o sobrenome de Deus, você pertence à família de Deus, e você tem exigências feitas por Deus, responsabilidades que nem todas as pessoas têm. Amém? Amém. Glória a Deus. Mas e aí, pastor? E se eu não conseguir? E se eu quebrar essa aliança? E se eu pecar? E se eu não conseguir andar segundo o padrão dessa família? E se eu não conseguir andar segundo o padrão de Deus? E se eu quebrar a aliança com Deus? E se eu vier a pecar? Querido, o mesmo remédio que Deus deu para Israel é o mesmo remédio para você. Deus está dizendo que se o meu povo pecar, vai ter consequências. Ele vai dizer lá: se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga. Querido, entenda, você é filho. Deus vai, a pessoa do mundo, ela pode enganar, ela pode falar palavrões, ela pode mentir, ela pode ser desleal no comércio, ela pode ter relações sexuais antes do casamento, ela pode pular a cerca. A forma como Deus trata com essas pessoas é diferente como Ele trata com você. O filho, Deus corrige. A Bíblia diz que Deus corrige aqueles que Ele ama. Se você está na igreja e está vivendo uma vida fora dos padrões de Deus, você anda em pecado e nada acontece com você, querido, em nome de Jesus, o que você precisa, antes de se arrepender dos seus pecados e largar, que é muito importante, é entender que você ainda não é filho de Deus. Se você consegue andar em pecado sem sofrer consequências, se você consegue andar em pecado sem que Deus corrija você, então, querido, isso é um sinal para você pôr a barba de molho, que você não é filho de Deus, que você ainda não teve um encontro com Jesus, que você precisa se arrepender e receber Jesus Cristo para se tornar um filho de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus corrige aqueles que Ele ama. Deus corrige. Vocês que estão aqui sabem quantas vezes nós corrigimos os nossos filhos, quantas vezes nós fomos à rua atrás dos nossos filhos. Nós não vamos atrás de todos os jovens de Tupã, nós não vamos atrás de todos, mas dos nossos filhos nós exigimos deles um compromisso, e exigimos dele algo de acordo com aquilo que a gente ensina. Mas pastor, e aí, se quebrar esse princípio,
se quebrar essa aliança, eu sendo povo de Deus, eu sendo da igreja, sendo da família de Deus, o que eu faço? Deus disse: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, diga, se humilhar. Querido, esse é o primeiro passo para você se consertar com Deus. Se você tem vivido uma vida longe de Deus, se você tem quebrado os princípios de Deus, se você tem vivido como se Deus não existisse, se você tem tido relacionamento sexual no namoro, se você tem mentido, se você tem acessado pornografia, se os palavrões fazem parte do seu linguajar, se os seus olhos não são santos, se você não tem sido leal nos seus negócios, se você não tem honrado o seu sobrenome, o sobrenome de Deus na sua vida, então a primeira coisa que você tem que fazer, antes que a correção de Deus, antes que o castigo de Deus chegue sobre a sua vida, e se você já tem vivido talvez a escassez, a seca, o gafanhoto tem vindo sobre a sua vida, as pragas têm chegado à sua tenda, a primeira coisa que você tem que fazer, querido, é se humilhar. Você tem que chegar diante de Deus entendendo que você está errado. Jesus conta uma parábola que 2 homens foram ao templo, e um chegou e tentou arrazoar com Deus: eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta, eu vou na igreja, eu faço isso, eu jejuo 3 vezes por semana. E o outro não tinha nem coragem de olhar para o alto, ele dizia, batia no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou pecador. Jesus disse que o segundo é quem desceu para casa justificado, e não o primeiro, porque aquele que se humilha é exaltado, mas aquele que se exalta, este vai ser humilhado. A forma de você chegar diante de Deus é reconhecendo: eu sou pecador, Deus, eu preciso de Ti. Querido, por que muitas vezes quando a gente faz o apelo, as pessoas vêm e se ajoelham? Se colocar de joelhos é uma forma de humilhação, é uma forma de rendição, dizendo: Deus, eu sou pecador, Deus, eu preciso de Ti, eu preciso da Tua graça, eu não tenho desculpa pelos erros que eu tenho cometido, pela vida que eu tenho vivido, eu tenho quebrado a Sua lei, eu tenho quebrado a Sua aliança, eu quero me consertar com o Senhor. Primeira coisa que você tem que fazer é se humilhar diante de Deus, é chegar diante de Deus quebrantado, quebre o seu coração, é chegar diante de Deus reconhecendo o seu pecado, é chegar diante de Deus dizendo: Deus, eu tenho falhado com o Senhor. Vamos ler de novo esse versículo, se coloque em pé. Vamos lá, 1, 2, 3. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Vou pedir para as mulheres, só as mulheres leiam agora. Amém. Os homens: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Aleluia. Pode sentar-se, querido. Se você não lembrar dessa mensagem, pelo menos do versículo você vai lembrar. Você vai sair daqui decorando esse versículo em nome de Jesus. Então, primeiro lugar, eu tenho que me humilhar diante de Deus. Segundo lugar, orar. Diga: orar. Para se consertar com Deus, você tem que orar. A Bíblia diz assim: clama a mim e responder-te-ei. Querido, se as coisas estão dando errado para você, se as coisas não estão indo bem, você tem que vasculhar a sua vida, examinar a sua vida e ver se há algum caminho mau, pedir para o Espírito Santo sondar você, se humilhar diante de Deus. Em segundo lugar, dobra o seu joelho e ora, fala com Deus. A Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei.
A Bíblia diz: batei, batei e abrir-se-vos-á, pedi, pedi e dar-se-vos-á. Querido, nós entendemos, nós temos crido, nós temos pregado sobre os efeitos da oração. A Bíblia diz que pessoas são curadas pela oração. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. A Bíblia diz: está alguém doente, chama o presbítero para orar. Quem é o presbítero? É o pastor, é a pastora, é o supervisor de célula, é o líder de célula. Este é o presbítero, é o líder da igreja. E a Bíblia diz: chame e unja com óleo. A oração da fé levantará o doente, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Nós precisamos orar. As situações que nós nos metemos e trazem consequências para nós, que são consequências frutos do pecado, de coisas que nós fizemos. Mas a oração, primeiro, ao humilhar-se diante de Deus. Segundo lugar, orar. Segundo lugar, buscar as mãos de Deus, buscar o perdão de Deus, buscar as bênçãos de Deus. Querido, se você tem problema no seu casamento, se você tem problemas financeiros, se você tem enfermidade, se as coisas não estão indo bem para você, a Bíblia diz: se humilha diante de Deus. A Bíblia diz: ora, busca a Deus, busca em oração. Nós começamos amanhã o Semeando 2020. Você quer 2020 abençoado? Começando amanhã, 12 dias de oração, das 6 da manhã às 7, 12 dias ininterruptos. Você não pode colher o que você não plantou. Você quer um 2020 abençoado? Plante em oração. Comece, venha semear conosco, porque este ano passado nós semeamos o ano de 2019, e nós já tivemos testemunhos aqui de pessoas que foram nos semeando e foram abençoados. Cada dia de oração equivale a um mês de bênção. Então você vem orar na segunda-feira, nós vamos orar por janeiro, na terça-feira vamos orar por fevereiro, na quarta por março, e assim sucessivamente, até chegar em dezembro, em nome de Jesus. Tem gente que está lutando com problemas, com dificuldades em casa, com enfermidade, lutando com problemas financeiros, mas está lutando sozinho. Você está lutando sozinho porque quer. Deus quer te ajudar, mas Ele diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Mas por que você não tem a resposta? Porque você não ora. Por que você não tem a resposta? Porque você não pede. Porque Deus ordena: clama a mim e responder-te-ei. Jesus diz: pedi, pedi e dar-se-vos-á, mas você não pede. Jesus diz: bata e a porta vai se abrir. Você tem que bater na porta dos céus. A Bíblia diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas antes sejam em tudo as suas petições conhecidas diante de Deus, através das orações e súplicas e com ações de graças. Por que você anda ansioso? Por que você anda preocupado? Por que você perde o sono? Por que você rola na cama para um lado e para o outro? Por que você está buscando ajuda aqui e ali e não vai no trono da graça de Deus? Jesus abriu o caminho para você. Vá lá, tem perdão, tem salvação, tem livramento, tem bênçãos. Jesus diz, a palavra de Deus diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, diga orar. Nós precisamos entender, querido, que a oração, ela pode muito em seus efeitos. Um homem orou e não choveu, ele orou de novo e choveu. E nós temos aprendido que Elias era homem como nós, e nós também podemos orar e vem chuva, podemos orar e a chuva vai embora, nós podemos orar e vem vento. Querido, nós também podemos orar e as coisas vão mudar. Podemos abençoar o comércio, abençoar a cidade, abençoar o país, porque através da oração nós estamos governando no mundo físico. Através do mundo espiritual governamos o mundo físico. Amém? Pare de reclamar e vai orar. Fala para o seu irmão: pare de reclamar e vai orar. Venha para o Semeando em nome de Jesus. Vamos ler de novo? Vamos lá, 1, 2, 3. Se o meu povo
Buscar a face de Deus é diferente de orar. Orar é quando você busca as mãos de Deus. A gente cantou agora há pouco: eu não quero as suas mãos, eu quero os seus pés. A Bíblia fala de buscar a face de Deus. Buscar as mãos de Deus é buscar o favor de Deus. Nada errado, você pode vir na igreja, você pode orar pedindo uma casa, pedindo um carro, pedindo um emprego, pedindo uma cura, pedindo uma bênção. Querido, só quem não entende que é filho é que não pede nada para Deus. Porque filho pede para o pai, pede sorvete, pede doce, pede isso, pede aquilo outro, vai crescendo, pede mais dinheiro, pede o carro, pede não sei o que. Filho pede, e filho é para pedir mesmo. Então, se você não tem pedido para Deus, é porque você não entendeu que você é filho. Você está no seu direito de filho de pedir, Deus está no direito de pai de dizer não. Mas eu quero dizer uma coisa para você: o não você já tem. Então peça, que o máximo que pode acontecer é você receber um não, e o melhor é você receber um sim. Ou às vezes ele vai dizer: espere, ou eu tenho algo melhor para você. Mas a Bíblia diz: você não tem porque você não pede. Fala para o irmão: você não tem porque você não pede. Não precisa levantar a mão aqui, mas quem não tem casa própria aqui, não precisa levantar a mão. Você já pediu uma casa própria para Deus? Quem aqui não tem um carro, você já pediu um carro para Deus? Quem aqui, querido, não tem emprego, você pediu um emprego para Deus? Seu emprego não dá para sustentar a sua família. Ao invés de você ficar descabelando, ao invés de você trabalhar em 2, 3, 4 empregos, você já pediu para Deus uma promoção? Você pediu para Deus um emprego digno para você sustentar a sua família? Peça. Você que ainda não tem uma casa de paz, você já pediu para Deus uma casa de paz? Você que nunca ganhou alguém para Jesus, já pediu para o Senhor: me deixe ganhar alguém para Jesus? Você que não é líder de célula, você já pediu para Deus: eu quero ser um líder de célula? Você já pediu coisas espirituais para Deus? Você que ainda não foi batizado com o Espírito Santo, Jesus diz: peça e você vai receber. Porque o pai, se o filho pede pão, o pai não vai dar pedra. Se o filho pede peixe, o pai não vai dar um escorpião. Se você pedir o Espírito Santo, o teu Pai Celestial, Ele vai te dar. Então peça em nome de Jesus. Na Bíblia tem um monte de lugar, Jesus dizendo, a palavra dizendo: peçam, peçam, peçam. Tem hora que a gente chega e fala assim: Deus, hoje eu não vou te pedir nada, eu só quero a tua presença. Mas isso não é todo dia, e não tem esse negócio: Deus, o Senhor sabe o que eu preciso. Não, querido, a Bíblia diz que você tem que pedir, você tem que falar especificamente: Deus, eu preciso de um emprego. Deus, eu preciso de uma esposa. Deus, eu preciso de um esposo. Deus, eu quero um filho, eu quero um emprego melhor, eu quero terminar minha faculdade. Peçam, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e diga: buscar a minha face. Qual a diferença entre orar e buscar a face de Deus? Buscar a face de Deus é: eu só quero a sua presença. Então, querido, você não pode chegar em Deus toda hora e: Deus me dá, Deus me dá. Aí você chega lá e na presença de Deus, Deus fala assim: tá bom, o que você está querendo? E aí você surpreende Deus, fala: Deus, hoje eu não quero nada, hoje eu só quero a tua presença. Isso é buscar a face de Deus, é alegrar o coração de Deus, né? Deus, qual é o pai que não tem alegria de abençoar os seus filhos? Comprar presentes para os seus filhos, poder abençoar os seus filhos. Mas qual é o pai que não tem alegria quando o filho vem e o pai pergunta: o que você quer, filho? Não, pai, eu só quero ficar aqui com o senhor, eu só quero gastar um tempo com você, eu só quero estar na sua presença aqui, eu só quero gastar um tempo junto com você. Então diga: buscar a face de Deus. Em último lugar, vamos ler o versículo de novo, fica em pé. Vamos lá, vamos ler. Se o meu povo
Amém. Pode sentar-se. Então, a situação é a seguinte: você não está bem com Deus, a situação não está bem com você, porque houve uma quebra de contrato, porque houve uma quebra de princípio, e você entendeu, meu problema não é a circunstância do país, o meu problema não é a conjectura econômica, o meu problema é espiritual, o meu problema é porque eu tenho quebrado princípios espirituais. Então o que eu vou fazer? Eu sou filho de Deus, eu tenho uma aliança com Deus, eu sou povo de Deus. Então eu tenho, em primeiro lugar, me humilhar diante de Deus, reconhecer que eu errei, eu tenho que orar, eu tenho que buscar a face do Senhor, e em último lugar, eu tenho que me afastar dos meus maus caminhos. Não adianta você fazer todo esse processo e não mudar de vida, e não abandonar o pecado, e não largar aquilo que tem te afastado de Deus, e não abandonar aquilo que tem te ferido. Querido, ficar dando murro em ponta de facas não é inteligente. Colocar a mão na tomada e levar choque, depois colocar de novo, não é inteligente. Pecar e sofrer as consequências, e voltar a pecar, sofrer as consequências, voltar a pecar, e não abandonar o pecado, não é muito inteligente, espiritualmente falando. Então, quando você faz esse processo de se humilhar, de orar, de buscar a face do Senhor, é para que você tenha força, é para que você seja fortalecido pelo Senhor para abandonar a prática do pecado, para se afastar do pecado, largar o bendito, sair daquele maldito grupo de WhatsApp que só vem foto de mulher nua. Querido, você é casado, você tem a sua esposa. Pastor, eu sou solteiro. Pior ainda, sai deste maldito grupo, que não tem feito bem, tem trazido maldição para você. Pare de contar piadas sujas, pare de enganar as pessoas, muda de vida, transforma. Você precisa mudar. Você tem que entender que você tem que parar, a sua vida está indo para trás. Então você tem que parar e entender que se você não é casado, você não pode levar a sua namorada para o motel, você não pode dormir com o seu namorado, porque isso é pecado. Seu pai pode permitir, sua mãe pode permitir, a sociedade pode permitir, mas isso trará consequências para a sua vida. E se você quer andar com Deus, ser abençoado por Deus e ter uma aliança com Deus, você tem que cessar isso em nome de Jesus, abandonar essa prática e toda prática que tem feito mal, que ofende a Deus e que te afasta de Deus e que te afasta das bênçãos de Deus. Amém? Tem que ser assim em nome de Jesus. Fique em pé, querido, nós vamos encerrar. Deus promete: se nós fizermos isso, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Deus vai te ouvir, Deus vai te perdoar e Deus vai te sarar. Deus não vai só sarar você, Ele vai sarar a sua terra, Ele vai sarar a sua casa, Ele vai sarar o seu emprego, Ele vai sarar as suas finanças, Ele vai sarar o seu casamento, Ele vai sarar as suas emoções. Cada um de nós tem uma área que está ferida, que está machucada, que está doente por causa do pecado, e nós precisamos seguir esses passos para sermos curados por Deus. Mas a cura não vem antes do perdão. Não adianta você fazer terapia, não adianta você ir lá no face a face, ir lá e tem lá uma parte que faz isso, você curar as suas emoções. Querido, se o seu problema é pecado, você só será curado se você abandonar o pecado, porque não tem remédio na farmácia que cure as consequências do pecado. Pecado só se sara com confissão e abandonando o pecado. É só desse jeito. Então você tem que refazer o seu concerto com Deus, a sua aliança com Deus, se arrepender e dizer: Deus, eu quero andar em santidade,
Eu quero dizer não para o pecado, e eu quero me consertar, e Deus vai te ouvir, porque enquanto você não chamar pecado de pecado, enquanto você não decidir se humilhar, orar, buscar a face de Deus e dizer: Deus, eu quero abandonar o pecado, eu vou largar o pecado, você vai orar, Deus vai dizer: fala aqui com a minha mão, ó, porque eu não trato com seriedade quem não quer me levar a sério. Quem não leva a minha palavra a sério, eu também não levo a sério. Então leve a palavra de Deus a sério, trate o pecado a sério, e Deus vai te tratar a sério, Ele vai te abençoar, em nome de Jesus.